um infoprodutor para que ele possa executar uma estratégia de lançamento tranquilo, né? Se ele, inclusive, tiver condições de contratar uma equipe, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de um copywriter na equipe dele, ele vai precisar de um gestor de tráfego, ele vai precisar de um designer, ele vai precisar de um estrategista, que é uma pessoa que realmente vai desenhar a estratégia de lançamentos para ele. São vários personagens que envolvem esse mercado digital. São várias pessoas necessárias para realmente fazer um lançamento dar certo. Então, fechou. A gente tem aqui a parte dos contratos. Mas não é só isso. Na verdade, eu costumo dizer, tanto para os meus alunos, quanto para os meus clientes, para todo mundo com quem eu tenho contato, que esses contratos, eles são a pontinha do iceberg. Lembra lá do iceberg que derrubou o Titanic, que afundou o Titanic? Pois é. O que normalmente as pessoas dizem sobre iceberg? Que ele é muito maior embaixo da água, onde não tá vendo, onde as pessoas não veem, onde não dá para ver. Ele é pequenininho em cima e muito grande embaixo. Normalmente é assim que um iceberg é. Então, o contrato, ele é realmente a pontinha do iceberg. Por quê? Porque é uma coisa que a maioria dos infoprodutores sabe que precisa, que sabe que está errado, que sabe que precisa de um advogado para fazer. Então, os contratos, eles são óbvios no mercado digital, digamos assim, porque os clientes sabem que eles precisam disso. Mas e todo o resto que está ali embaixo da água, né? O resto do iceberg que ficou embaixo da água, que ninguém conhece, que ninguém sabe. É aqui que mora o ouro do advogado que realmente quer ter uma advocacia sem burocracias e quer atuar no digital. A gente pode separar aqui em vários setores. O primeiro foi a parte dos contratos. O segundo que a gente pode ter aqui é a parte de direito autoral. Dentro de direito autoral, né, como atuação ali do advogado nesse mercado, você pode atuar com registro de marca, você pode atuar com registro de infoproduto, você pode atuar com casos de plágio, que acontecem muito, tanto plágio ali de conteúdo das redes sociais, quanto plágio de aula de curso, de material complementar de curso, são várias situações de plágio que acontecem aí o tempo todo no mercado digital. Tem também a situação de pirataria. A situação de pirataria, particularmente, eu gosto bastante, porque é uma coisa muito dinâmica mesmo, para cada tipo de pirataria. Para cada plataforma utilizada para fazer pirataria, existe um caminho diferente. Existe uma lógica diferente para lidar com aquela situação. E é por isso que eu gosto tanto disso, porque é realmente bem dinâmico. A cada situação de pirataria, eu preciso realmente pensar, estudar e estruturar o que eu vou fazer naquele caso, o que eu vou fazer naquela situação. São realmente casos muito peculiares, muito particulares, tá? Fechada essa parte aqui de direito autoral. O que mais você poderia fazer como advogado nesse mercado? A gente tem a parte da imagem do infoprodutor. O infoprodutor, eu comentei aqui com vocês, para fazer uma estratégia de lançamento, uma estratégia de venda desse infoproduto, uma das bases, um dos pilares é realmente a construção de uma audiência, produzir conteúdo, tudo mais. Isso significa que o infoprodutor, o expert, né, a pessoa que está ali realmente a carinha daquele infoproduto, ela vai ter uma certa exposição nas redes sociais. O que normalmente vem junto com isso? Vem o hater, vem vários tipos de situações ligadas à imagem desse expert, desse especialista. Então, você, como advogado, pode atuar em nome do expert, seja com situações específicas relacionadas a ele, né? Como, por exemplo, algum hater, um stalker, também poderia ser um exemplo, seja quando ele for fechar contrato com uma agência de lançamentos ou coprodução. Por quê? É muito difícil fazer um lançamento sozinho. É muita coisa para fazer. São várias situações. E muitas vezes o expert, que é a pessoa que tem um determinado conhecimento e quer fazer um infoproduto, ele não quer cuidar do bastidor. Ele não quer aprender sobre gestão de tráfego. Ele não quer aprender sobre copy. Ele quer fazer conteúdo e produzir ali o curso dele. E aí? O que ele vai fazer? Aí, nesse caso, ele pode fechar um contrato de parceria com uma agência de lançamento, que é o quê? Uma empresa especializada em fazer esse trabalho de bastidor para ele.
tá? Então, é uma outra possibilidade aqui do digital. Você pode atuar tanto em nome da agência de lançamentos ou do coprodutor, quanto em nome do expert. Você pode atuar com a LGPD. A famosa LGPD também é aplicável, também precisa ser cumprida pelos clientes do mercado digital. Deixa eu te contar uma coisa. A grande maioria não está adequado ainda. A grande maioria não está. Tem muitos que ainda nem sabem o que é LGPD, que nunca ouviram falar dessa lei. Então, é um mercado muito fértil para quem gosta e para quem quer atuar com LGPD. Então, essa é uma outra possibilidade. E por que a proteção de dados, de um modo geral, ela é ainda mais forte nesse mercado? Porque é um mercado que trabalha com dados. Os nossos clientes, eles não conseguem fazer um lançamento sem ter um tratamento de dados, sem tratar os dados dos clientes, sem tratar os dados dos interessados em comprar aquele produto. Então, é um mercado onde gira muita informação o tempo todo, muitos dados o tempo todo. Então, esses clientes, eles precisam, urgente, se adequar à LGPD, eles só não sabem disso. E aí que você, meu querido colega advogado, entra no negócio, beleza? O que mais? A gente pode ter aqui a atuação do advogado em conflitos com os alunos. Os nossos queridos alunos aqui do nosso cliente, do infoprodutor, são consumidores, né? Eles compraram um produto digital, eles têm a condição ali de consumidor. Em muitos casos, muitos infoprodutores acabam tendo problemas com esses alunos. Por quê? Por conta do prazo de garantia, porque deixou de entregar alguma coisa que falou que ia entregar, porque atrasou na entrega do conteúdo. São várias situações que podem gerar um conflito com os alunos. E aí você, como advogado, pode estar junto ali com o seu cliente para ajudar ele realmente a resolver. Hoje, aqui no meu escritório, inclusive, eu tenho alguns clientes que eu atuo até na parte de responder o aluno. Então, assim, o meu cliente, ele recebe uma mensagem do aluno pedindo reembolso, reclamando de alguma coisa, enfim. Ele me passa essa mensagem e eu ajudo ele a estruturar a melhor resposta com embasamento jurídico. Aí ele se sente muito mais seguro de dar uma resposta para o cliente dele. Por quê? Porque ele sabe que o que ele está falando é certo. Ele sabe que ele tem razão. Não é só eu acho que eu estou certo. Não, foi um advogado que instruiu ele a dar aquela resposta para o aluno. Ele se sente muito mais seguro. Essas aqui são as principais formas de atuação que você pode ter como advogado nesse mercado, como advogado de infoprodutores, advogado no mercado digital. Percebe que nenhuma delas envolve ação judicial? Eu posso te dizer mais. Eu posso te dizer que, inclusive, a maioria delas, você não precisa nem de uma notificação extrajudicial. Muitas vezes, só um contato direto com a outra parte já é o suficiente para resolver o problema. Em muitos outros casos, você nem precisa ter esse contato com a outra parte para tentar resolver o problema. Então, são situações que elas são resolvidas como? Pela plataforma, pelo contato com a outra pessoa. Nada disso, quer dizer, a grande maioria aqui é totalmente extrajudicial. E muita coisa ainda é consultiva. Você não precisa nem... Você pode estar só na consultoria ali com seus clientes. E aqui que entra, inclusive, a parte da assessoria mensal. Por quê? A assessoria mensal, ela tem o objetivo de ajudar o seu cliente a evitar problemas na empresa dele. Seja problema trabalhista, seja problema com o aluno, seja problema nos contratos com os prestadores de serviço, qualquer tipo de problema. Na verdade, sim, você ainda pode estruturar a sua assessoria jurídica personalizada e incluir os trabalhos que você acha que faz mais sentido. Se você acha que faz sentido ter uma assessoria mais completa, uma assessoria mais abrangente, faz uma assessoria mais abrangente. Agora, se não, se você quer oferecer, por exemplo, para o seu cliente uma assessoria exclusivamente de contratos, de elaboração e revisão de contratos, tá tudo certo também. Mas eu vejo que a assessoria jurídica, ela tem bem esse papel de realmente ajudar o nosso cliente, de fechar ali o cercadinho e ajudar ele a chegar no melhor resultado, ajudar ele a realmente evitar ou prevenir, né, qualquer tipo de problema, trabalhista, com contratos, enfim. Então, são várias possibilidades que os advogados têm hoje nesse mercado digital.
Por isso que é uma das áreas melhores para qualquer advogado atuar. Realmente faz muito sentido se especializar nessa área.